Hoje eu vim falar sobre os graus dos aumentativos e diminutivos. Na aula anterior, eu falei sobre os substantivos, né? Sobre substantivo composto, né? Abstrato, simples, né? E hoje, a minha aula de hoje é sobre o substantivo, sobre o grau do substantivo, né? Que, vamos lá? Olha aqui. O grau do substantivo. Os substantivos podem ser utilizados no, no aumentativo e no diminutivo. Ele pode ser utilizado no aumentativo e no diminutivo, né? Aqui, ó. No aumentativo e no diminutivo, porque aceita reflexão em grau, podendo ser referidos em 3 tamanhos distintos: normal, ok? A palavra normal, diminutivo, aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal, ok? De um objeto ou ser. A palavra normal, ela vai só, ó, o grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou ser. Só isso. Segundo, o grau do diminutivo do substantivo indica o tamanho do diminuindo. Fica diminuindo, o diminutivo vai diminuindo a palavra, né? O grau normal, ele deixa a palavra como ela é, o diminutivo vai diminuindo, né? Diminuindo de um objeto ou tamanho do ser. Agora, o grau aumentativo, a palavra, quando ela fica no grau aumentativo, ela vai aumentando. Por exemplo, amigo é o grau normal. Amiguinho é o grau diminutivo. E amigão é o grau aumentativo. Vamos lá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês observarem. Olha aqui. Ó, que nem eu falei para vocês. Ó, grau normal. Aqui, ó, tem a palavrinha abelha. Observaram? Abelha. Num grau diminutivo, a palavra abelha, ela tem várias formas. Eles têm várias formas de diminuir, né? A palavra abelha, ó. Abelita, abelhazinha, como todo mundo conhece, pode falar abelhazinha. E abelhinha. Agora, no grau aumentativo, nós temos abelhão. Então, ó, o grau normal, abelha. O grau diminutivo, abelita, abelhazinha, abelhinha. E o grau aumentativo, abelhão, né? Agora vamos para a segunda palavrinha. Palavra amigo. No grau normal, amigo. Aí vem o grau diminutivo, aí fica amiguinho. No grau aumentativo, ele fica em 3 formas, ó. Amigão, amigaço, amigalhaço, amigalhaço. Olha que palavra, né? Quase nós não vemos alguém falar isso. Meu amigalhaço. Nós só vemos só falar assim, amigão, né? Agora, amigalhaço existe, mas não é de costume todos falarem, né? Terceira palavra, animal. Olha que legal. Vamos ver aqui. 3 formas do diminutivo que podemos fazer. Ó, amilejo,
animalzinho, animalculo, animaculo. Olha, super diferente, né, pessoal? E no aumentativo, ó, animalão, animalaço. Nossa, super diferente. O grau diminutivo, né? Dá três opções que a gente não quase ninguém fala. E no grau aumentativo também existe, mas é assim, né? Agora, vamos falar a palavrinha asa. Vamos lá? Alala, alala, acélia. Olha, acélia. Asinha. Mais provável o pessoal fala asinha, né? Esse é o grau diminutivo. Ó, no aumentativo, pessoal. Assona, assona, azona, azona. Asas grandes, azona, azona, né? A palavra ave, vamos ver como ela vai ficar lá? Avícola. Avícola, tá vendo? Onde tem as aves, se chama avícola no grau diminutivo. Avezinha, avezinha no grau diminutivo. Agora, no grau aumentativo, vamos ver como fica? Avejão, avejão, ó, avejão. Vocês estão observando aí? Avejão. Vamos ver a palavrinha lá embaixo. Por exemplo, a palavra bala. Facinho, ó. No grau diminutivo, olha como ela fica. Balinha. Né? No grau aumentativo, olha como ela fica. Balássico. Balaço. Né? Agora a palavra barca. Vamos ver? Barquinha. No grau diminutivo, ela fica barquinha. No grau aumentativo, olha como ela fica. Barcaça. Vocês viram que o grau tem o padrão do grau normal, que é as palavras que ficam, né, na sua normalidade. Tem o grau diminutivo que ele vai diminuindo. Por exemplo, tem a palavra, vamos supor, a abelha. Abelha normal. Abelhinha e abelhão. Por exemplo, animal. Normal, é o grau normal. Animalzinho, animalão, né? Tem outras palavras que eu posso falar para vocês, ó. Chapéu. No grau diminutivo, ele fica como? Chapelita, chapelinho. Por exemplo, dente, dentículo. No grau diminutivo. Ovo, no grau diminutivo. Óvulo. Mala, maleta. Malote. Homem, homenzinho. Hominho. Né? Dente, dentículo, que eu nem falei. Caixa, caixote. Caixote, caixola. Cão, cãozinho. Esse é o grau diminutivo, né? Que nem vocês viram. Ele é o grau diminutivo, ele deixa sempre vai cair em NH, né? Nhão, amiguinho, ó. Flor, se fosse flor, flor no grau normal, no diminutivo florzinha, no aumentativo florzão, né? Ó, aqui, ó, amiguinho. Amigo no grau normal, amiguinho no diminutivo, né? Aí vem, no aumentativo fica amigão, amigaço, né?
O animal também, olha que legal. Animal no grau normal, animalaço, animalzinho, ave, avezinha no grau diminutivo, né? Aí vem avejão no grau aumentativo. E aí por diante. Esse é o grau, né? O grau do substantivo. Mas que nem eu dei a outra aula, que nós falamos, né? O grau do substantivo, esse daqui, né? Ó, o substantivo, grau do substantivo. Os substantivos podem ser utilizados no aumentativo ou no diminutivo, né? Porque aceita flexão em grau, podendo ser referido em 3 tamanhos: o normal, o diminutivo e o aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de uma palavra, né? O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser. O grau do aumentativo do substantivo indica o tamanho do aumentado de um ser ou objeto. Nós temos inúmeras coisas, né? O diminutivo, o que tem poder para diminuir e reduzir. O aumentativo também. O aumentativo, ele tem poder de aumentar a palavra e de deixar ela bem, né, aumentada para nós entendermos o significado de um e de outro, ok? Na última aula eu dei sobre o substantivo simples, né, também, que ela faz a mesma, aqui, lá é o grau do substantivo, aqui é o substantivo, as características. O substantivo simples possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento, um só, né? Formador da palavra. Exemplo: xícara, povo, pessoa, tédio, santo. E o substantivo composto possui mais de um radical, né? Mais de um radical, comumente formando pela junção de 2 ou mais palavras para formar-se uma só, né? Exemplo: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta e por diante. São Paulo, Rio de Janeiro. Nomes: João Vitor, Maria Fernanda, Vitor Hugo. Esse daqui é o substantivo composto. Ele se compõe de 2 ou mais palavras. Por isso que ele se refere ao substantivo composto, ok? O simples vocês entenderam, né, na última aula, só estou recapitulando. O simples vocês entenderam. Substantivo simples, ele é simples: xícara, povo, rua, mar, céu, nuvem. Simples, ok? Vamos lá. Olha aqui alguns, né, exemplos que eu dei na última aula, né, para vocês visualizar agora também. Comum, substantivo comum, mulher, né? Tudo o grau do substantivo e as regras do substantivo composto, simples, abstrato, primitivo, esses tudo faz parte do substantivo. Por isso que eu estou englobando tudo, tá bom, pessoal? Ó, Oceano Atlântico, cidade São Paulo, né? O Papa Francisco, o cantor Fábio Júnior, Roberto Carlos, tem inúmeros cantores, ok? A atriz Glória Pires, deixa eu ver, Fernanda Montenegro, e tem inúmeras pessoas, né? Aí você que vai optar. Então, esse é o substantivo comum, né? Comum. E aqui é o substantivo próprio, aqui, ó. O próprio, ok?
Só para recapitular a aula passada, para vocês não esquecer que tudo faz parte do substantivo. O grau do substantivo, que é diminutivo, né? E aumentativo, e também o substantivo, os outros substantivos, que é comum, o próprio, o abstrato, o primitivo, faz tudo parte do substantivo, entendeu? São classificações das palavras, classificações do substantivo. Substantivo comum. Substantivo comum é o nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou objeto. Costuma vir com a letra minúscula. Ele costuma vir com a letra minúscula, entendeu? Ele é comum. Você vai ver em todos os livros. Exemplo, tá aqui: sofá, café, amor, livro, mar, céu, entendeu? Ele é comum, entendeu? Aqui. Agora vamos embaixo aqui, ó. Substantivo próprio, aqui o próprio. Ele vai ser originado o quê? Ele é o nome que se dá especificamente um grupo de seres ou objetos. Costuma vir em letra maiúscula. Próprio sem letra maiúscula. Se refere a nome de pessoas, nomes de estado, capitais, país, nomes de rua, entendeu? E aí por diante. Por exemplo, aqui eu dei alguns exemplos. Paula, Miguel, Rio de Janeiro, Recife, tudo são palavras, né? É um substantivo próprio, mas você tem que escrever com letra maiúscula. Nunca esqueça disso, pessoal. Nunca com letra minúscula, porque senão ele vai estar errado, né? E o substantivo comum, né? Ele é simples, né? E além dele ser simples, ele se escreve com letra minúscula. Ok? Vamos lá? Então, esse é o, né, substantivo coletivo. Que nem eu falei na aula passada, o coletivo, né? Que tem pessoas que falam coletivo e nem sabem que é um substantivo coletivo, né? Mas vamos lá. O nome que se dá a uma coleção ou um conjunto de seres ou objetos de uma mesma classificação. Vocês observaram? Ou ideia. O coletivo pode ser representado a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos. Vem sempre no singular. Ele vai vir sempre no singular. Entendeu? Vocês vão sempre ter o coletivo sempre no singular. Vamos lá para vocês lembrarem? Por isso que eu estou recapitulando. A aula passada falei sobre o substantivo concreto, né? Próprio, comum, composto. E agora, nós estamos, né, recapitulando. Vamos lá. Exemplo. Palavra pessoa. Ó. Povo, né? Peixe, cardume. Muitas vezes a pessoa fala assim, o pescador, vou pegar um cardume de peixe. Eles às vezes nem tá sabendo, mas tá falando um coletivo, né? Substantivo coletivo. Eles não vão falar, eu vou pegar um peixe, dois. Não, eu vou pegar um cardume, que são vários. Exemplo. Lobo, alcateia, ilha, arquipélago, né? Lá em Fernando de Noronha tem vários arquipélagos, né? Até Ubatuba, esses lugares tem vários. Músico, banda, árvore, floresta.
Estou fazendo, né, da aula passada, mas eu estou dando uma palhinha para vocês não esquecerem, pessoal. Substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto. Ele depende. Ele não pode ficar sem. Ele depende daquele ser para ele a palavra ficar concreta, ou se concretizar. Vamos ver exemplo? Existir. Com que, ó? Substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Nossa, interessante, né? Então, se ele não tiver um ser concreto, ele não vai conseguir se existir. Né? Ele não vai conseguir se produzir. Nós vamos, por exemplo, saber que o Sol, quem emite os raios solares? O Sol. Quem emite o calor? O Sol, né? Vamos ver aqui, ó. Ensino. Quem dá aula? Os professores, né? Se colocasse ensino, fica uma coisa sem nexo, né? Por isso que ele precisa de algo que se concretize para ele formar a palavra, o professor. Calor. Quem emite o calor? O sol. Ternura. Esse é um sentimento que nós temos, né? É um sentimento que nós temos. E aí, a ternura vem do quê? A gente pega e a gente tem esse sentimento que aflora dentro de nós. Misericórdia também é um sentimento que nós temos que ter com o nosso próximo, ok? Imaginação, a nossa imaginação. Nós temos que imaginar. Nós imagina uma fábula, nós imagina uma contação de história, uma viagem que nós fizemos. Então, é uma nossa imaginação que vai, né, voando e a gente vai imaginando as coisas boas. Chegada no pódio, chegada de uma competição, né? Então, esse é um abstrato, substantivo abstrato, tá? O concreto, né? Vamos ver o que é o concreto tem. Substantivo concreto é o nome cujo se dá ao substantivo cuja existência é independente do outro ser. Neste caso, pensamento apresenta sua existência como própria de outro. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário. Ele pode ser real de uma situação que a gente viveu, né? E a gente pode, ou pode ser uma coisa do nosso pensamento, que né, não é, né? É imaterial. Exemplo aqui, professor, né? É real. Caneta, gato, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus, isso é real, né? O anjo, a gente é imaginário. Por exemplo, o dragão é imaginário, né? Nós presenciamos nos filmes, né? Deus, nós imaginamos também. Esse é o substantivo concreto, tá? Vamos ver algumas coisinhas, ó. Vamos falar agora do substantivo primitivo. Olha aqui do primitivo, né? Vou pegar aqui a folhinha do primitivo, né, pessoal? Vamos ver? Olha aqui. Substantivo primitivo. Olha aqui.
pedra, o derivado pedreiro, lago, alagamento, flor, floricultura, amor, amoroso, fome, esfomeado, céu, celeste. Então, ele vai se, né? O primitivo é esse e o derivado. Vocês viram aqui, né? E ele vai precisando um do outro para se fazer. Vocês viram o abstrato também, né? E esse é o primitivo e o derivado. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi sobre o quê? O graus do substantivo, que se dá o normal, a palavra normal, né? Por exemplo, um gato, aí depois o diminutivo gatinho e o aumentativo gatão. Por exemplo, cachorro, cachorrinho, cachorrão, né? Sapo, sapinho, sapão. Outra palavrinha, vamos ver. Sapo, sapinho, sapão. Tem outra, vamos ver outro animal, a gente pode ver. Deixa eu ver. Cobra, cobrinha, cobrão. E aí por diante. Esse é o grau do substantivo, ok? Que vocês aprenderam. Aí tem o substantivo concreto, abstrato, que na outra aula eu falei. Nessa estou falando, dei uma pincelada para vocês. Espero que tenha ajudado tudo que eu falei para vocês, tá? Espero de todo o coração que vocês aprenderam, ok? Até mais.